Esse que vai aparecer agora é o método tradicional que tem nos bons livros de matemática. Toda regra de 3 ela é caracterizada por ter o antes e o depois. 10 homens fazem 12 pães, o antes. 8 homens fazem quantos pães, o depois. Mas é muito importante, além do antes e do depois, ter identificado as grandezas. 8 e 10 é direta ou inversa? Que frase sem sentido? Quem é direta e inversa não é número, é a grandeza. Homens e pães. É importante identificar as grandezas. Homens e pães. 8 homens, 12 pães. 10 homens, quantos pães? Homens e pães são as grandezas. Número é número. Quem é direto e inverso é grandeza. E o antes e depois é imprescindível. O passo 2 é o passo cognitivo. É o passo mais entendível, que o cara realmente tem que pensar. Cara, eu tenho que observar se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Um exercício facinho vai te falar já se é direta ou inversa. E um exercício bonitinho vai só te contar uma história. E você vai fazer a pergunta que o Baila ensinou. Quanto mais? Se a resposta for mais, fechou, é direta. Mas se você perguntar mais e a resposta for menos, é inversa. Cuidado com métodos que lhe ensinam por aí, que parece que são fabulosos e funcionam às vezes. Esse é o método que tem todo bom livro de matemática. E aí vem finalmente achar o seu que você precisa. Vou montar minha equação, vou equacionar. No primeiro membro da equação fica só o cara que você tem um x, o cara que você quer achar. E do outro lado, todas as outras grandezas. Que é importantíssimo saber se é direta ou inversa para ver se eu mantenho a ordem ou inverto. Mas isso nós vamos ver mais a miúde na hora que nós vamos fazer o exercício, tá bom? Mas tem um outro método, que é através do K, descobrindo a constante de proporção que toda proporcionalidade tem. Vamos com Baia? Grandeza. Ai, mas não sei o que é grandeza. Sério? Grandeza é tudo que você pode comparar. Tempo, posso medir, posso comparar. Distância, posso medir, posso comparar. Velocidade, posso medir, posso comparar. Força, posso medir, posso comparar. Isso é grandeza. E como é que elas se relacionam? Ah, isso a gente já fala toda semana. Todo dia que você me vê, você sabe que eu falo a mesma coisa pra você. Ou é direta, ou é inversa. Quando é direta, eu vou perguntar quanto mais e a resposta vai ser mais. Mas só isso não basta. Tem que ter um K, tem que ter uma constante. E toda vez que for direta, se relaciona por uma divisão. Que o inverso da divisão é a multiplicação. E que o inverso daquela frase cognitiva? Quando eu falar quanto mais, a resposta será menos. E aquele K existe quando? E aquele K existe quando? Só sempre. Toda proporção tem um K, senão não é proporcional. Curtiu?